Olá, galera, tudo bem? Mais uma vez, professor Wellington Duarte aqui na área. E hoje nós vamos trabalhar também com sistemas de equações lineares, particularmente com a regra de Cramer. Já trabalhamos com ela na aula passada, juntamente com as regras da adição e da substituição, porém, trabalhamos somente com sistemas lineares de duas equações. Hoje nós vamos trabalhar com sistemas lineares com 3 equações. E na aula que vem já se prepare, também iremos trabalhar com resolução de sistemas lineares, só que nós vamos trabalhar com a regra do escalonamento. Também vamos trabalhar com sistemas lineares contendo 3 equações. Antes de prosseguirmos, gostaria de convidá-lo, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, deixe seus comentários também aqui embaixo, compartilhe essa aula e acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal aqui no YouTube. Já sabemos que resolver um sistema linear é encontrarmos valores para x, y e z de tal forma que as 3 equações sejam satisfeitas. Lembrando que na frente deste x eu tenho 1, na frente deste y, aqui também eu tenho 1, tenho 3, 2. Lembrando que eu posso completar esse sistema aqui com 0z, e aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, e aqui eu tenho 1. Já sabemos que vamos trabalhar com a regra de Cramer, então nós temos que encontrar aqui 4 determinantes. Vamos lá! Primeiro determinante. Vou montar aqui uma matriz para poder encontrá-lo. Vou pegar 1, 3 e 1, a primeira coluna, 1, 3 e 1, a segunda coluna, 1, 2 e menos 1. Aqui temos um sinal de menos. 1, 0 e menos 1. 1, 0 e menos 1. Você já sabe que aqui temos que repetir a primeira e a segunda colunas. Se você tiver dúvida com o cálculo de determinantes, dê uma olhada em nossas aulas passadas. Vou deixar um card aqui em cima. Vamos lá. 1 vezes 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes 0 vezes 1, 0. 1 vezes 3 vezes menos 1, menos 3. E aqui, 1 vezes 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 0 vezes 1, 0. Menos 1 vezes 3 vezes 1, menos 3. E aqui eu vou pegar o menos 2 aqui de baixo, esses valores aqui de baixo. Vou somar com o 0, que eu não vou colocar, porque não muda nada. E vou somar também com o menos 3. Agora você já sabe, eu abro um parênteses e coloco os números de cima. 2 mais 0, que eu não vou colocar, menos 3. Prosseguindo. Menos 2, aqui eu tenho sinais diferentes, então ficará o menos 3. Então, menos 2, menos 3, eu tenho menos 5. E aqui, abro esse parênteses, veja que eu tenho 2 mais menos 3. Sinais diferentes novamente aqui, vai ficar o menos 3. 2 menos 3, menos 1. E aqui, menos 5. Sinais iguais para eliminar esse parênteses, mais 1. Portanto, o primeiro determinante é menos 4. Agora, nós vamos calcular o determinante de x. E, para isso, eu tenho que substituir esta coluna aqui onde tem o x pelos termos independentes, que são 1, 0 e menos 5. E depois eu prossigo copiando as colunas. 1, 2 e menos 1. 1, 2 e menos 1. E aqui, 1, 0 e menos 1. 1, 0 e menos 1. Daqui para frente, eu repito as duas colunas e agora vou multiplicar para encontrar os determinantes. 1 vezes 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes 0 vezes menos 5, 0. 1 vezes 0 vezes menos 1, 0. 5 vezes 2 vezes 1, sinal de menos aqui, portanto, eu tenho menos 10. 1 vezes 0 vezes 1, 0. Menos 1 vezes 0 vezes 1, 0 de novo. Agora, eu tenho que pegar esses valores. Claro, não vou somar os zeros porque não vai fazer diferença, já sabemos disso.
Então, aqui eu abro um sinal de menos e vou colocar menos 10. E aqui eu terei menos 2 mais 10, isso será igual a 8 positivo. Agora nós vamos calcular o determinante de y. Então, vamos lá. Copio a primeira coluna. Agora, veja, eu quero o determinante de y, então eu vou pegar 1, 0 e menos 5, que são os meus termos independentes, no lugar da coluna do y. E depois eu copio a coluna do z, 1, 0 e menos 1. E agora eu copio primeira e segunda colunas. Agora eu já posso multiplicá-los. Então, veja bem, 1 vezes 0 vezes menos 1, 0. 1 vezes 0 vezes 1, 0 também. 1 vezes 3 vezes menos 5, menos 15. E aqui, 1 vezes 0 vezes 1, 0. Menos 5 vezes 0 vezes 1, 0. Menos 1 vezes 3 vezes 1, menos 3. Copio aqui de baixo. Claro, se você somar 0 mais 0 é 0, somado com menos 15 é menos 15. Então, já vou copiar direto o menos 15. Abro um parênteses precedido por um sinal de menos. A mesma coisa aqui, vou copiar somente o menos 3. E agora, eu tenho menos 15. Veja que aqui eu tenho sinais iguais, que eu vou somar com 3. Aqui, eu devia 15, paguei com 3, fiquei devendo 12. Calculando agora o ΔZ. Bom, vamos lá. Vou copiar a primeira coluna. 1, 3 e 1. A segunda coluna, 1 mais 2 e menos 1. Veja que a terceira coluna é a coluna do z. Substituo pelos termos independentes, 1, 0 e menos 5. Copiando primeira e segunda colunas. Multiplicando. 1 vezes 2 vezes menos 5, menos 10. 1 vezes 0 vezes 1, 0. 1 vezes 3 vezes menos 1, menos 3. E aqui, 1 vezes 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 0 vezes 1, 0. Aqui é menos 15. Copiando a linha de baixo, eu tenho menos 10, que eu vou somar com menos 3. E tudo isto, eu abro um sinal de menos e um parênteses. Eu vou pegar o mais 2 e vou somar com menos 15. Realizando essa conta, veja, eu tenho uma soma de dois números negativos, portanto, aqui eu tenho menos 13. Abro novamente o parênteses. Veja, 2 mais menos 15. No final das contas, eu tenho sinais diferentes. Eu ficarei com menos 15 somados com mais 2. Eu ficarei com menos 13. Aqui eu tenho sinais iguais. Então, ficará menos 13 mais 13. O resultado final é 0. Veja que nesse ponto, eu já posso calcular os meus valores para x, y e z. Quem é o meu x? O meu x é ΔX sobre delta, ou quem é o ΔX? O ΔX é o 8. Então, é 8 dividido por menos 4, que é menos 2. Quem é o meu y? É ΔY sobre delta. Quem é ΔY? Menos 12 sobre o delta. 12 dividido por 4, 3. Sinais iguais, positivo. E quem é o meu z? ΔZ sobre delta. Quem é o ΔZ? É 0. Sobre menos 4, resultado aqui é 0. Pronto. Já tenho aqui o resultado, o meu conjunto solução. E esse conjunto solução é menos 2, 3 e 0. Um segundo exemplo, para fixarmos bem, já sabemos que temos que calcular o delta. Temos que calcular o ΔX, ΔY e ΔZ, para depois encontrarmos as nossas soluções. Essa é a regra de Cramer. Então, vamos lá. Copio a primeira coluna, 1, 2 e 1. A segunda coluna, 1, 1 e menos 2. E a terceira coluna, 1, menos 1 e 3. Como você já sabe, repito primeira e segunda colunas, 1, 1 e menos 2. E aí,
já posso fazer minhas devidas multiplicações. 1 vezes 1 vezes 3, 3. 1 vezes menos 1 vezes 1, menos 1. 1 vezes 2 vezes menos 2, menos 4. E aqui, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1 vezes 1, 2. Menos que multiplica menos, mais. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Agora eu já posso somar. 3 menos 1 menos 4. Eu vou subtrair o que vai aqui dentro. 1 mais 2 mais 6. Então, vamos lá. 3 menos 1, 2. 2 menos 4, menos 2. E aí, aqui dentro, 1 mais 2 mais 6 dá 9. 9 positivo. E aí, eu tenho que menos 2, sinais diferentes, eu terei aqui menos 9. Portanto, o meu delta, o determinante da matriz incompleta, é menos 11. Calculando agora o determinante de x. Já sabemos que a primeira coluna, ou a coluna onde tem o x, vai ter que ser substituída pelos valores dos termos independentes. 4, menos 5 e 9. Aqui eu vou repetir 1, 1 e menos 2. Aqui eu vou repetir 1, menos 1 e 3. Primeira e segunda colunas. 4, menos 5, 9. 1, 1 e menos 2. E aqui eu já posso multiplicar. Veja, 4 vezes 1 vezes 3, eu tenho 12. 1 vezes 1 vezes 9, eu tenho menos 9, porque aqui eu tenho menos. 1 vezes menos 5 vezes menos 2, eu tenho mais 10. E aqui, 9 vezes 1 vezes 1, 9. 2 vezes 1 vezes 4, 8. Menos que multiplica menos, mais. 3 vezes 5, 15, vezes 1, 15. Mais que multiplica menos, menos. Então, 12 mais menos 9 mais 10. Abro parênteses com o sinal de menos. Aqui, 9 mais 8 menos 15. E aí, eu vou terminar aqui minha soma. 12, já sabemos que aqui ficará sinal de menos. Então, 12 menos 9, 3, mais 10, 13. Menos, bom, 9 mais 8, 17. 17 tiro 15, eu tenho mais 2. E aqui, sinais diferentes, sabemos que ficará o menos. Portanto, 13 tiro 2, eu fico com 11. 11 positivo deu o delta x. Agora, podemos calcular o nosso delta y. Aqui, a coluna do x, eu copio. Como é o delta y, a coluna do y, eu substituo pela coluna dos termos independentes. 4, menos 5 e 9. E depois, a coluna do z. 1, menos 1 e 3. Repito primeira e segunda colunas. E agora eu já posso proceder às multiplicações. Vamos lá. 1 vezes 5 vezes 3. Menos 15, porque aqui tem sinal de menos. 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Menos 4, porque também tem sinal de menos. E 1 vezes 2 vezes 9 dá 18. E aqui, 1 vezes menos 5 vezes 1, menos 5. 9 vezes 1 vezes 1, menos 9. 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24. Somando aqui, menos 15 mais menos 4, que eu vou somar com 18. Abro aqui um parênteses com o sinal de menos. Menos 5 mais menos 9 mais 24. Procedendo aqui a essa operação, veja que aqui eu tenho sinais diferentes, portanto é menos. Menos 15 menos 4, menos 19 mais 18, eu tenho menos 1. Agora, abro parênteses, veja, sinais diferentes, menos. Menos 9 menos 5, menos 14 mais 24, eu terei mais 10. Veja que agora, aqui eu tenho sinais diferentes, menos 10 menos 1, menos 11. Então, o nosso ΔY deu menos 11. Procedendo agora ao nosso ΔZ. Primeira coluna, 1, 2 e 1. Segunda coluna, 1,
1 e menos 2. A terceira é a coluna do z, substituo pelos termos independentes. Copio primeira e segunda colunas. Agora eu procedo às multiplicações. 1 vezes 1 vezes 9, 9. 1 vezes menos 5 vezes 1, menos 5. 4 vezes 2 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Menos 16, porque tem um sinal de menos aqui. 1 vezes 1 vezes 4, 4. 2 vezes 5, 10. Vezes 1 é 10. Menos que multiplica menos, mais. 9 vezes 2 vezes 1, 18. Procedendo às somas, eu tenho 9, que eu vou somar com o menos 5, que eu vou somar com o menos 16. E aí, eu abro parênteses. Eu tenho 4, que eu vou somar com o 10, que eu vou somar com o 18. 9 mais menos 5. Eu tenho sinais diferentes, portanto, ficará menos 5. 9 menos 5, 4. 4 positivo, só que aqui eu tenho sinais diferentes, menos 16 com 4 positivo, menos 12. E aqui, 4 mais 10, 14. 14 mais 18, 32 positivo. E aqui, sinais diferentes, menos. Portanto, menos 12 menos 32, menos 44. Encontrados todos os determinantes necessários, posso proceder agora a encontrar as minhas respostas. Portanto, quem é o x? O x será igual a ΔX sobre o delta. Quem é o ΔX? ΔX é 11, sobre o delta é menos 11. Então, aqui, o x é menos 1. Quem é o meu y? ΔY dividido pelo delta. Quem é o meu delta? Menos 11, portanto, menos 11 que divide menos 11 é 1 positivo. E agora, o z. O ΔZ será dividido pelo delta. Quem é o ΔZ? Menos 44 e o nosso delta é menos 11. Portanto, 44 dividido por 11 é 4. Menos que divide menos, mais. Já posso dar aqui a minha solução. A minha solução deste pequeno problema é a terna menos 1, 1 e o número 4. Muito bem, pessoal. Terminamos os dois exercícios de hoje. Desde já, sinta-se convidado. Lembrando, na próxima aula, escalonamento, sistema de equações lineares resolvidas por escalonamento. Até lá!